E se não tivesse o chorar, melhor era tudo se acabar. Melhor era tudo. Eu amei, amei demais. Porque eu... E aí, minha gente, boa tarde todo mundo. Gente, 1º de outubro, eu costumo aparecer aqui sempre nos preparatórios do Enem. Outubro é a reta final. Vocês estão agora 25 dias corridos. Se vocês forem contar os dias de aula, eu vou fazer isso num calendário e vou trazer essa informação aqui no intervalo. São poucos dias de aula, são 25 dias de preparação para vocês conquistarem o objetivo que eu tenho certeza absoluta que vocês vão conquistar, tá? Vamos falar das aulas de hoje, então? Primeira aula no primeiro horário, a página 505 da apostila, habilidade 22, professora Thalita, é uma aula de ciências humanas, ok? Já separem, página 505 da apostila, fiquem com o material de vocês na mão. Eu queria aproveitar aqui a sessão de abraços, mandar um abraço mesmo para o pessoal, os alunos de Montes Claros, tá? De Amambaí, no Mato Grosso do Sul, que essa turma eu sei que esses dois grupos são de uma dedicação fora do comum, tá? E eu tenho certeza que eu vou receber aqui, no começo de dezembro, uma comunicação de vocês dizendo: Júlio, eu consegui. Só isso que eu queria receber. Vocês têm meu e-mail, vocês vão me fazer esse favorzinho de mandar para mim, porque eu sei que vocês vão conseguir, então vocês já podiam até mandar hoje. Fala, já estou adiantando o e-mail do começo de dezembro. Tá ok? E o pessoal de Redenção, pelas minhas contas, devem ter uns 40 alunos na sala aí agora, podem fazer a algazarra que quiser durante os próximos 10 segundos. Olhei aqui, estou sem relógio. Nos próximos 10 segundos, vocês podem fazer a algazarra que vocês quiserem aí, porque a aula vai começar em 1 minuto, ok? Gente, muito obrigado, boa tarde, até daqui a pouco. Mas o que eu sei é que ninguém nunca teve mais do que eu. Olá pessoal, estudando bastante? A aula de hoje será de Ciências Humanas e suas tecnologias, e vamos trabalhar a habilidade de analisar as lutas sociais e conquistas obtidas no que se refere às mudanças nas legislações ou nas políticas públicas. Boa aula! O meu nome é Thalita Ramos e a nossa aula de hoje tem como foco justamente essa habilidade de pensar a sociedade que a gente vive, pensando historicamente e sociologicamente. Bem, mudança social. O que a gente pode considerar como mudança? O que é uma mudança social? A mudança ela é uma diferenciação de um estado, né? Algo estava de uma forma e vai se modificar. Pode se modificar totalmente ou pode se modificar parcialmente. As mudanças elas podem ser lentas, né? A gente vai percebendo aos poucos, ou elas podem ser rápidas. De um dia para o outro acontece uma revolução e você tem uma nova estrutura social. Existem revoluções que modificam estruturalmente, sim, mas que são lentas. Por exemplo, as importantes revoluções que o homem passou, né? As duas primeiras revoluções, a Revolução Agrícola,
que fez com que o campo se tornasse ainda mais produtivo, e a Revolução Industrial, que modificou a forma do homem viver em sociedade, a perspectiva social dele, mas não foi de um dia para o outro que isso aconteceu. Isso foi de maneira gradativa. E existem mudanças que acontecem rapidamente. Essas mudanças rápidas, normalmente são mudanças políticas, né? Por exemplo, golpes de Estado, né? Revoluções sociais. Bem, atualmente considera-se que a gente está passando por um outro período de revolução lenta, o que a gente chama de revolução digital, a terceira revolução. Essa revolução digital tem a ver com a tecnologia, nanotecnologia, tecnologia, né, médica, entre outros tipos de desenvolvimento científico, que permitiram ao homem uma nova forma de viver em sociedade. Hoje a gente tem várias estruturas que possibilitam, por exemplo, uma interação maior e que modificaram a nossa maneira de ser. Mas essa modificação, ela não é tão rápida assim. A gente não percebe essa modificação todos os dias. Ela acontece, por exemplo, o celular. O celular é uma modificação dessa revolução digital. Entretanto, essa revolução, ela não aconteceu de um dia para o outro. O celular apareceu na sociedade, sim, mas foi aos poucos, né? E aos poucos isso vai caminhando ao ponto de todos hoje praticamente terem um celular no Brasil e em vários países do mundo. Bem, o que interessa para a gente hoje, principalmente, são as revoluções políticas, que possibilitam a modificação social de uma maneira bem visível, de uma maneira bem clara. Várias modificações, várias mudanças sociais aconteceram por conta de movimentos sociais, no Brasil e no mundo. E vários autores da sociologia tiveram perspectiva sobre as mudanças sociais. Os sociólogos, que são as pessoas que trabalham, que têm uma visão sociológica da cidade, do país, da nação, do mundo, né, que fazem análises sociais, elaboraram diferentes perspectivas. Bem, um cara que a gente pode falar, por exemplo, que comentou bastante sobre mudança social, foi o Comte, Augusto Comte, que é o pai do positivismo, que é uma corrente que valoriza a ciência como meio de saber, como meio de entendimento da sociedade. Essa corrente, ela privilegiava a ideia de progresso. Então, para o Comte, para esse sociólogo, toda mudança é uma mudança que leva ao progresso. E necessariamente tem que ser uma mudança científica. A grande questão dessa visão kantiana de progresso é que a gente pode criticar. Será que toda mudança é realmente um progresso? Toda modificação social feita pela ciência leva a uma melhoria da vida humana? Porque a questão é, toda mudança leva uma melhoria? Toda revolução é para melhor? Então, a ideia de progresso ela pode ser questionada a partir da perspectiva de que nem todo progresso científico necessariamente vai trazer uma melhoria para a sociedade, para as nossas vidas, para o nosso cotidiano. A ciência ela se desenvolve, cabe ao homem julgar se ela é boa ou má. Nem tudo o que a ciência faz é necessariamente bom. Bom, mal são julgamentos criados pelo homem a partir da necessidade, da utilidade que ele vai dar ao objeto científico. Então, o Comte ele tem uma visão progressista que influenciou bastante a República Brasileira, né? Tanto que o nosso lema é ordem e progresso. O positivismo foi, sim, né, a grande corrente de pensamento da Primeira República, da República Brasileira, de modo geral, até hoje é. Mas pode ser criticado a partir dessa perspectiva de mudança social como algo atrelado necessariamente ao progresso científico. Um outro cara que a gente vai ter bem interessante, né, que é um cara muito comentado, muito mal falado também, né, as pessoas olham assim, nossa, é o Marx, Karl Marx, né, marxismo, meu Deus, o que é marxismo, né, as pessoas não se entendem muito bem, aí criam um certo, né, está entre o fascínio e o medo. Bem, Marx é o cara que vai pensar um socialismo que não é utópico. O que é utopia? Né? Algo fantasioso, né? Algo que na realidade não cabe, não serve. O Marx ele vai criar um socialismo realista, a partir da concepção que ele vai ter de que uma nova sociedade é possível, de que o capitalismo não pode mais continuar existindo, uma vez que causa desigualdade social. Para o Marx, a mudança social
ela é algo que acontece necessariamente a partir da maioria. Tá? É a maioria em número de pessoas que vai criar uma mudança social, porque essa maioria tem a possibilidade de fazer uma revolução. Para o Marx, toda revolução ela tem que ser violenta, porque em nenhum momento as pessoas vão aceitar passar o poder para uma outra classe social ou para uma outra parcela da sociedade. Então, o Marx ele defende uma sociedade, né, justa que seria justa a partir do momento que terminasse a noção de propriedade privada. Aquela noção nossa de que isso aqui é meu, isso aqui, né, esse pedaço aqui de terra é meu, esse anel é meu, né, a posse. Então, Marx ele critica a ideia de propriedade privada de posse, que é própria do capitalismo. E ele critica também a divisão que causa desigualdade social dos meios de produção, que é a noção que a gente tem do quê? Do patrão e do trabalhador. Então, para ele, o trabalhador, que é em maior número de pessoas do que o patrão, vai em algum momento fazer uma revolução, tendo em vista que ele é explorado. Essa revolução, como eu já disse, ela teria que ser armada, ela teria que ser violenta. Porque não tem como. Quem tem o poder e está usufruindo desse poder, não vai querer abrir mão dele facilmente. Como que a gente pode pensar isso, né? A visão marxista ela é bem interessante porque ela está dentro de um jogo, de uma política social que no século XX foi muito comentada e que gerou muitas discussões, possibilitou também momentos históricos, fatos históricos que no decorrer do século passado, que é a discussão capitalismo versus comunismo, socialismo, né? E além disso, a ideia de revoluções armadas, uma defesa pelas revoluções armadas. Bem, nem toda revolução precisa ser armada. A gente pode ver o movimento negro nos Estados Unidos que conseguiu pacificamente várias políticas públicas e várias mudanças na legislação americana. A gente tem o exemplo do Gandhi na Índia, que conseguiu, né, fazer todo o processo de independência da Índia de maneira pacífica, pregando justamente a não violência. Então, a gente pode criticar um pouco a visão marxista da revolução através da violência, tendo em vista que em diversos momentos a gente já viu acontecer mudança através da não violência, através de movimentos sociais, né, de massa. Nesse ponto a gente tem que admitir, ele está certo, né? O movimento de massa ele é mais visível do que um movimento de um grupo pequeno, né? Uma coisa é você ter 1 milhão de pessoas marchando, outra coisa é você ter 10 pessoas marchando. É claro que a visibilidade social do grupo de 1 milhão é maior. E cabe a nós, então, observar que a violência não é a única coisa, um único meio para se chegar a uma mudança social. Um outro cara que vai falar sobre mudança social é um cara chamado Durkheim, um outro sociólogo. Esse sociólogo já tem uma outra visão. Para ele, na verdade, toda mudança social acontece por uma necessidade prática de divisão do trabalho. Para ele, o número de pessoas no mundo foi aumentando, há uma necessidade de melhor dividir o trabalho, e aí há uma necessidade também de se reorganizar a sociedade. Então, para o Durkheim, o que aconteceria num processo de reformas sem fim. O Weber, que é um outro sociólogo alemão, que também estuda, assim como Marx, o fenômeno do capitalismo, mas atrelando esse fenômeno à ideia de que o capitalismo não viveria sem um protestantismo, sem uma visão religiosa protestante, onde a gente vai ter um ideário do lucro, onde a gente vai ter uma valorização do lucro, que é bem diferente da ideologia católica. Esse cara já vai pensar diferente. Ele vai dizer o seguinte, olha, diante de todas essas perspectivas sociais de mudança que esses sociólogos colocaram, né? O Durkheim, o Marx, o Comte, há uma coisa que eles estão esquecendo que é fundamental, que é a noção de valores. A mudança realmente só acontece na sociedade quando há uma mudança também de valor. Na verdade, primeiro tem que acontecer uma mudança de valores, de crenças, de perspectivas, para acontecer uma mudança social. É uma nova visão de mundo que permite uma nova sociedade. Então, toda mudança social nasce
de uma nova necessidade do homem se repensar no mundo, de uma nova necessidade do homem se posicionar como ser social, de criar uma nova interação. Então, primeiro, para o Weber, a gente muda a mente, depois a gente muda a sociedade. A questão da mudança social, ela também foi muito trabalhada pelos sociólogos brasileiros. Fernando Henrique Cardoso, Florestan Fernandes, entre outros. Esses grandes intelectuais brasileiros, todos eles pensaram o fenômeno brasileiro, da mudança no Brasil. E a gente vai perceber que durante o século XX, aconteceram duas mudanças essenciais políticas, mas aconteceu também, a gente consegue perceber de maneira bem clara, que não há uma mudança, né, considerável, nos últimos 20 anos aqui isso se alterou um pouco, na questão da desigualdade social. Então, você tinha dois meios de pesquisa, duas possibilidades para se estudar a sociedade brasileira e as modificações sociais. Uma econômica e a outra política. Na perspectiva política, a gente vê duas grandes mudanças, duas grandes revoluções. A primeira grande revolução que a gente vai ver, a primeira grande mudança, vai ser na década de 30 com Getúlio Vargas. Né? Com a Revolução do Vargas, a gente vai ver uma modificação na legislação do nosso país. Pela primeira vez, a gente vai ter uma legislação trabalhista. Nossa, todo mundo acha maravilhoso a legislação trabalhista? Sim, é muito bom. Na verdade, essa legislação trabalhista, até hoje, a gente tem ganhos por conta disso. Né? A gente ainda está fundamentado nela. Foi um ganho do trabalhador. Mas toda essa manifestação política, né, do Vargas em prol de uma legislação trabalhista não foi exatamente pela liberdade do trabalhador. Quando ele cria a legislação trabalhista, tem uma série de coisas que ele consegue ali atrelar para que não exista um movimento contrário a ele. Ele consegue, por exemplo, fazer com que não exista realmente uma movimentação sindical dentro do mercado de trabalho, dentro das empresas, dentro das indústrias principalmente. Porque é o primeiro momento que a gente vai ver um avanço industrial no Brasil. Uma outra grande revolução que modificou, né, a legislação e modificou o país, as políticas públicas nacionais, foi justamente o golpe de 64, que fez com que acontecesse, com que se instaurasse uma ditadura militar no país, alterando, entre outras coisas, a possibilidade da liberdade de expressão, tirando, na verdade, a liberdade de expressão, entre outras coisas. Né? Então, essas duas grandes revoluções, num primeiro momento, modificam de maneira drástica, de maneira revolucionária, o país. E modifica não só a parte de comportamento social, mas modifica também a questão da legislação, a lei. Né? São movimentos que nascem como movimentos sociais, revoluções, e que vão entrar no poder e fazer modificações na estrutura de poder do nosso país. As políticas públicas serão o quê? Condizentes com aquela estrutura de poder dominante. A política pública feita no período da ditadura militar era condizente com o que pensavam os militares. Né? A política pública do Vargas também era condizente com o que ele pensava. Então, é claro que toda política pública, né, ela obedece o quê? A uma estrutura de poder, a uma relação de poder, que é algo que a gente tinha falado já na primeira aula. Né? Toda relação política e movimentos sociais estão dentro de uma vida social política, trazem discursos de poder. Não tem como se livrar da relação de poder. Essa relação de poder, ela está sempre em busca de uma legitimidade. E uma vez que ela está no poder, ela vai fazer valer a legitimidade dela através, principalmente, das políticas públicas, que podem ser políticas informais, mas principalmente a maneira mais eficaz de mostrar, de demonstrar a sua força, o seu poder político, é através da legislação. Uma vez que você consegue alterar uma legislação, uma constituição, você conseguiu modificar essencialmente uma sociedade. Aí você vai ter uma efetividade do movimento social. Bem, na parte política a gente vai ver esses dois momentos. E na parte econômica, como é que fica? Na parte econômica, os sociólogos tentaram entender um pouco as desigualdades do Brasil. Tentaram entender por que o Brasil continuava com essa constante desigualdade social.
né? Nós, infelizmente, ainda formamos um país de desigualdade social marcante, onde muitos têm pouco ou menos do que aquele grupo mínimo que tem muito, né? É a desigualdade entre ricos e pobres, é uma desigualdade econômica. Bem, existe uma teoria que defende que, na verdade, essa desigualdade social do país é uma desigualdade de mentalidade. Que, na verdade, o Brasil e outros países subdesenvolvidos, isso é uma teoria anterior à década de 60, que dizia que o Brasil precisava se adequar à mentalidade dos países desenvolvidos. Então, nós deveríamos nos adaptar, nós deveríamos copiar os países desenvolvidos, porque eles já teriam, no caso, exemplos e já teriam um ideário e toda uma perspectiva social melhor do que a nossa. Então, nós seríamos ainda desiguais dentro da nossa conjuntura econômica, social, nós seríamos ainda inferiores porque nós não copiávamos bem aqueles países ditos desenvolvidos. Essa visão pode ser criticada porque ela é uma visão etnocêntrica. O que é um etnocentrismo? É a valorização de uma cultura sobre a outra. É a ideia de que uma cultura, né, no caso, a cultura dos países desenvolvidos são melhores do que a nossa cultura. Todas essas culturas reunidas, elas formariam, né, um arcabouço de aquela ideia de que seria a melhor nação do mundo se nós fôssemos europeus ou americanos, né? É uma visão etnocêntrica. O etnocentrismo é a valorização de uma determinada cultura em detrimento necessariamente de outra. Quando a gente compara culturas, isso é muito perigoso, porque você pode, às vezes, valorizar a tua cultura e esquecer da cultura do outro. Ou fazer com que a cultura do outro, olhar somente aspectos bons da cultura do outro, não olhar aspectos da sua cultura, né? Por isso que cabe ao sociólogo tentar ser isento o máximo possível dos valores, tentar se despir dos valores culturais dele próprio, para que ele possa observar a sociedade a partir do lado bom e mal que toda a sociedade tem, e das suas particularidades, né? As diferenças são marcantes, né? Não é? Como as diferenças são marcantes, por que necessariamente a gente tem que copiar alguém? Na década de 60, a ONU ela institui uma comissão de pesquisas para a América Latina, CEPAL, e traz sociólogos, né? São vários sociólogos já da América Latina, formados na América Latina, e que observam que justamente essa desigualdade social não tem nada a ver com uma condição que nós criamos por não copiarmos os países ditos desenvolvidos e por aí vai. Na verdade, é fruto de uma exploração desses países desenvolvidos. A gente acaba se dando mal, digamos assim, ou acabou se dando mal, assim como outros países subdesenvolvidos, por conta de uma relação mercantil desigual, onde a gente forneceu tradicionalmente matéria-prima e eles conseguiram, através de uma tecnologia, né, toda a parte industrial. E não valorizaram, e não permitiram, de alguma maneira, o desenvolvimento de uma indústria moderna nesses países, fazendo com que a gente ficasse dominado numa estrutura que estava cada vez mais nos condenando à desigualdade social, de forma internacional, mas também interna. Então, são visões econômicas, né, que tentam explicar o porquê da falta de mudanças dentro da economia brasileira, né? É claro que essa falta de mudanças dentro da economia brasileira está atrelada também a uma relação política, né? Há uma falta de vontade política. Durante todo o período ditatorial, a gente viu pouca mudança real, de fato, na questão econômica brasileira. Na verdade, o que mais aconteceu foi uma dívida externa crescente, né, galopante, e uma pouca preocupação num desenvolvimento industrial brasileiro, para que ele fosse realmente se tornar concorrencial, para que ele pudesse entrar no jogo internacional. Ou seja, cabe à política pública trazer a economia, fazer com que a economia se desenvolva. Não temos como pensar no século XX, principalmente no nosso século, a política sem a economia. Mais do que nunca o que a gente vê é que a economia
está muito relacionado à política. Na crise de 2008, na Europa, por exemplo, a gente pôde perceber que foi a economia quem mandou no jogo político. Né? Sem uma política pública, a economia, ela quebra de um país. E o que significa a economia de um país quebrar? O que significa um mercado quebrar? Significa que não há uma estrutura econômica que possibilite um desenvolvimento social, ou que possibilite uma igualdade de condições que deve ser buscada por toda a sociedade, a chamada justiça social. Então, para que exista uma justiça social, é necessário uma economia equilibrada, que nem sempre acontece, né? Já que, como a gente já falou aqui, o mundo é muito mais, né, do que a gente pode perceber imediatamente. Existem relações de poder, existe todo um jogo econômico, capitalista, sim, neoliberal, e que faz com que nem sempre a gente perceba que esse jogo existe e que a política leve a políticas públicas que causam privilégio para poucos e esqueça de muitos. Cabe justamente a nós cidadãos observar esse tipo de coisa. Bem, o grande avanço que a gente consegue perceber nos últimos anos na política brasileira é principalmente a questão da mudança social atrelada a uma inclusão social. Esse é o grande discurso do nosso país nos últimos 20 anos. Mas isso é um grande discurso, na verdade, de todo o período democrático pós-85, né? Com a nossa abertura política, período pós-ditadura. Mas nos últimos anos isso ganhou força, até porque nós tivemos governos de esquerda, governos que lutaram tradicionalmente por uma inclusão social e pela diminuição da desigualdade social no Brasil. Bem, a inclusão social é o grande tema do século XXI. E é o tema que é bandeira de vários movimentos sociais, né? Então são movimentos sociais, como o movimento negro, como o movimento gay, como o movimento feminista, né? O movimento dos deficientes físicos, que possibilitam, através de muita luta, uma mudança nas políticas públicas e muitas vezes uma mudança na legislação. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso texto. Eu trouxe para vocês um pouquinho a definição do que seria uma inclusão social. Como que a gente poderia definir conceitualmente inclusão social? Bem, aqui no quadro a gente vai perceber que inclusão social é um conjunto de meios e ações que combatem a exclusão aos benefícios da vida em sociedade, provocada pela falta de classe social, origem geográfica, educação, idade, existência de deficiência ou preconceitos raciais, né? Ou variados preconceitos, né? São variados os preconceitos, preconceito de gênero, por exemplo, né? Que não está aqui, poderia ser colocado, que é a questão justamente da mulher, do homem, né? Do gay. Então, essas coisas aqui que estão sendo citadas, classe social, origem geográfica, educação, elas podem causar exclusão social, né? Preconceito racial, historicamente, a gente consegue perceber justamente a exclusão no Brasil, por conta do nosso passado escravocrata, entre outras coisas, né? A existência de deficiência. Então, esses são meios que as pessoas usam para fazer com que o outro seja excluído da sociedade, para fazer com que o outro seja, né, tenha menos direitos do que ele deveria ter, já que ele também é um ser humano, cidadão como você. E a inclusão é uma tentativa, então, de fazer com que esses meios não sirvam de exclusão, fazer com que todos que são excluídos tradicionalmente possam se voltar, possam se reunir novamente em sociedade. Inclusão social é oferecer aos mais necessitados oportunidades de acesso a bens e serviços, dentro de um sistema que beneficia a todos e não apenas aos mais favorecidos no sistema meritocrático em que vivemos. Ora, é oferecer aos mais necessitados oportunidades de acesso a bens e serviços. Então, a inclusão social, ela necessariamente é uma visão política, deve ser feita
pela política pública, tá? Pela cidade. Por quê? A nossa sociedade, ela é tradicionalmente excludente. Nós temos um passado de exclusão social. Nós temos uma tradição de exclusão social. Para acontecer uma mudança social, assim como já disse o Weber, é necessário uma mudança de mentalidade, o que já está acontecendo há algum tempo. E essa mudança de mentalidade, ela surge de que forma? De que forma que a gente pode vê-la? Como que ela é visível? Através dos diversos movimentos sociais, que buscam o quê? Através das manifestações, a visibilidade para um problema real, para o problema da exclusão de um grupo ou de vários grupos da sociedade. Então, a política pública é um meio que a cidade tem de fazer com que, de alguma forma, aquele cara que está excluído possa se reunir, possa voltar para a sociedade. Tá? Tendo em vista que a nossa sociedade excludente, ela é meritocrática. Ela avalia os méritos, sim, ela se diz meritocrática. Mas uma coisa é eu avaliar os méritos de pessoas em condição de igualdade. Outra coisa é eu avaliar os méritos quando a gente já parte de uma desigualdade social. Quando, por exemplo, um sujeito, ele não tem acesso à educação, ele não tem acesso a uma série de coisas. Ele já parte, né, ele já parte do problema, ele já parte com o problema para a corrida, que é a sociedade, para a competitividade que a nossa sociedade estimula cotidianamente. Vamos voltar aqui para o texto, então. Nossa cultura tem uma experiência ainda pequena em relação à inclusão social, com pessoas que ainda criticam a igualdade de direitos e não querem cooperar com aqueles que fogem dos padrões de normalidade estabelecidos por um grupo que é a maioria. Ora, padrão de normalidade, né? A exclusão social, normalmente ela acontece porque as pessoas têm a ideia de tem uma noção pré-estabelecida de normalidade. Normalidade é uma criação social. O conceito normal é uma criação social. O que é normal para a gente hoje não era normal, por exemplo, para os nossos bisavós. O que é normal para a gente hoje provavelmente não será normal daqui a 100 anos. Né? O normal está atrelado a uma visão cultural, a um ideário próprio da nossa época. O normal é uma criação humana. Entretanto, essa criação humana, ela pode ser extremamente perversa. Porque se a gente cria a noção do normal, a gente também cria a noção do anormal. Aquele cara que é diferente, aquele ser que é diferente. E o que é diferente, infelizmente, a gente tem a tendência de isolar. Porque a gente não tem medo, um certo medo, que é o preconceito, que vai gerar o preconceito, de tentar entender o diferente. Porque o diferente faz com que você também se enxergue, né? Faz com que você também se olhe. Ele cria em você o quê? Uma reflexão, né? Que é um grande medo social. A reflexão faz com que a gente tenha que mudar, perceba os problemas e acabe tendo que reavaliar várias coisas, né? A reflexão tanto pessoal quanto social. Bem, então tudo que é diferente, tudo que é anormal, tende a ser excluído, é julgado como anormal, né? E aí você vai ver as práticas sexuais, é o caso da exclusão do gay, né? As práticas amorosas, né? Tem o diferente, a relação homem-mulher, o deficiente físico. Então, tudo o que a gente considera como capaz de fugir do conceito de normalidade, de correto, de certo social, a gente tende a isolar. Esse isolamento social, ele é muito ruim, né? Ele causa danos seríssimos. Que danos são esses? Primeiro que você tira direitos dessa pessoa, né? Esse isolamento, ele pode ser feito de maneira pública, né? Eu posso isolar um sujeito da sociedade, um grupo social da sociedade, através de uma lei, como era o caso do apartheid, na África do Sul. Os negros eram separados através da legislação. Mas eu também posso separar, excluir socialmente, através do preconceito cotidiano, né? Tem muita gente que diz que no Brasil não há racismo, né? Acabou a ideia de racismo. Que isso, nós não somos preconceituosos.
Mas não é bem assim. Na verdade, a gente tem várias práticas ainda preconceituosas, né? Existem ainda, infelizmente, vários discursos e piadas preconceituosas que dizem, na verdade, aquilo que muita gente, infelizmente, ainda pensa, né? Aquela ideia de que uma raça seria inferior à outra, algo do tipo. Então, toda essa visão faz com que esse sujeito seja o quê? Observado socialmente de maneira diferente. Como é o caso da mulher, né? Quando, por exemplo, vocês estão na fase do vestibular. É uma fase que tem muita gente que diz assim, isso não é trabalho de mulher, né? A engenharia não é para mulher. Não sei o que não é para mulher. Isso é um preconceito. Por que não é para mulher? Né? Isso, na verdade, é um preconceito machista que é tradicional, infelizmente, na nossa sociedade, que ainda tem um ranço machista. Tá? Por que uma mulher não pode fazer o mesmo trabalho que um homem? Né? Apesar dela ter realmente um físico diferenciado. Aí sim, se o argumento for uma questão física, é possível de se entender. Mas o argumento da inteligência, não. Esse tipo de coisa, esse tipo de observação preconceituosa faz com que o outro seja isolado. Faz com que o outro tenha, né, entre outras coisas, uma baixa autoestima. Faz com que o outro tenha até mesmo uma depressão. Então, ele é extremamente complicado para quem sofre e é ruim para a sociedade que acaba não participando das diferenças, acaba não crescendo através das diferenças. Porque a diferença, ela faz isso, ela faz a reflexão, ela acrescenta, ela não diminui. Né? Voltando ao texto, a gente vai ver ainda a questão, né, da observação do diferente. E diante dos olhos deles, também somos diferentes. E é bom lembrar que as diferenças se fazem iguais quando colocadas num grupo que as aceitem e as consideram, pois nos acrescentam valores morais e de respeito ao próximo, com todos tendo os mesmos direitos e recebendo as mesmas oportunidades diante da vida. A política pública é definida aqui como um conjunto de ações desencadeadas pelo Estado, no caso brasileiro, nas escalas federal, estadual, municipal, com vistas ao atendimento a determinados setores da sociedade civil. Elas podem ser desenvolvidas em parcerias com organizações não governamentais e, como se verifica mais recentemente, com a iniciativa privada. Então, a política pública, ela está ligada à noção, à ideia de um Estado. Né? A política pública, ela não parte da sociedade somente. Ela pode estar ligada, sim, a outros setores da sociedade. Pode existir uma política pública, por exemplo, para uma inclusão social do deficiente físico, através de uma parceria com uma ONG, que já trabalhe num determinado local, que já conheça os deficientes físicos daquele local, que já tenha uma ideia do que pode ser feito para que eles possam ser incluídos. Ou seja, há uma tendência moderna da iniciativa privada, do terceiro setor, da parte das ONGs, de associação com o poder público, com o Estado. E o Estado faz isso porque é interessante para ele usar todo esse know-how, todo esse conhecimento desses setores que já estão trabalhando com os movimentos sociais e que entendem justamente aquilo que necessita ser modificado na sociedade. Então, a política pública vai ser uma tentativa de modificação social em parcerias. Pode acontecer uma política pública só do Estado? Pode. Claro que pode. Na verdade, isso acontece direto. Mas há uma tendência a se unir com outros setores da sociedade civil, né, para facilitar justamente a aplicação de uma política pública. Voltando aqui ao texto mais uma vez. Cabe ao Estado propor ações preventivas diante de situações de risco à sociedade por meio de políticas públicas. O contratualismo gera esta expectativa, ainda mais na América Latina, marcada por práticas populistas no século. No caso das mudanças climáticas, por exemplo, é dever do Estado indicar alternativas que diminuam as consequências que elas trarão à população do Brasil, em especial para a mais pobre, que será mais atingida. Ora, a política pública, ela não precisa ser somente para consertar uma situação, né? A mudança ela não precisa vir
só para consertar um erro, consertar uma exclusão. No caso, por exemplo, da questão ambiental, vai ser muito mais uma política de prevenção do que de resposta a algo que já está acontecendo. Cabe ao Estado, né, assegurar a todos nós uma vida saudável. E essa vida saudável só vai ser possível dentro de um ambiente saudável. O Estado, então, ele é obrigado a fazer políticas públicas, a criar meios para possibilitar uma preservação ambiental, para possibilitar que no futuro, né, a nossa sociedade possa também aproveitar, possa também utilizar os meios ambientais. Com, espero, né, consciência. Ora, esse tipo de política pública é uma política pública preventiva, né? Ela está prevenindo uma situação que é possível da gente deduzir que vai acontecer, né? Existem políticas públicas que são diferentes, que já são o quê? Respostas a problemas que já aconteceram, como, por exemplo, a questão da cota, que a gente vai falar já já. A questão da cota racial é diferente da questão ambiental. A política pública da cota racial é uma resposta a um acontecimento social, a um problema social histórico, que já existe de fato. Tá? Então, uma coisa é política preventiva, política pública preventiva, e outra é uma política pública que tende a responder a um problema que já existe na sociedade. Como exemplo de política pública preventiva, a gente tem a questão ambiental, né? E quem fez com que o Estado fosse pressionado a fazer políticas públicas em relação ao meio ambiente? O movimento ambiental. Um movimento globalizado, que é um movimento diferenciado, que utiliza muitas novas mídias, né? E que tem força, tomou muita força nesse século XXI. Voltando ao texto. Porém, não resta dúvida que diversas forças sociais integram o Estado. Elas representam agentes com posições muitas vezes antagônicas, né, diferentes. Também é preciso ter claro que as decisões acabam por privilegiar determinados setores, nem sempre voltados à maioria da população. É aquele caso que a gente já conhece, infelizmente, né, de políticas públicas que são, na verdade, políticas para uma minoria, né? Ela não tem para uma minoria que não é necessariamente a minoria excluída, né? Existem políticas públicas econômicas, por exemplo, que vão privilegiar, às vezes, só um setor já abastado da população, né? Como a gente tem diversos interesses dentro de uma sociedade, às vezes essa relação de poder que já é desigual, fica ainda mais desigual. Porque, normalmente, quem tem o poder é que justamente consegue, né? Através de uma maneira legítima, como é uma eleição, por exemplo, se estabelecer no poder e criar políticas públicas que privilegiam o seu próprio grupo. É claro que isso não é correto do ponto de vista da justiça social e do ponto de vista de uma política adequada à sociedade, ao bem-estar social. Mas, infelizmente, acontece. É o momento, justamente, onde a gente vai criticar a política pública, né? A política pública, ela causa uma mudança, mas nem sempre essa mudança é para melhor. Nem sempre essa mudança é o ideal de progresso que a gente quer. Então, mesmo sendo uma política pública, mesmo sendo uma mudança social, deve ser observado com toda atenção, para perceber, para que a gente possa justamente avaliar, perceber, refletir qual o verdadeiro interesse dela e se ela realmente faz com que a nossa sociedade seja mais justa e menos desigual, né? Bem, vou passar para um outro texto, onde a gente vai falar um pouquinho sobre uma política pública específica, né? Antes eu vou falar sobre as ações em escala diferente de gestão. Voltando aqui para o texto, né? Analisar ações em escalas diferentes de gestão permite identificar oportunidades, prioridades e lacunas. É aquilo que eu estava falando para vocês, né? Você precisa observar a política pública de maneira crítica. Por quê? Porque a partir dessa análise crítica é que você identifica oportunidades, prioridades e lacunas na sociedade e vê se essa política preenche essas oportunidades, essas prioridades e essas lacunas, principalmente essas lacunas, né? Principalmente se ela corresponde
ao problema que ela diz querer sanar. Além disso, ela possibilita ter uma visão ampla das ações governamentais em situações distintas da realidade brasileira, que além de complexa, apresenta enorme diversidade natural, social, política e econômica, que gera pressões nos diversos níveis de gestão. Como eu falei, esse texto aqui, a partir desse momento, a gente vai falar um pouquinho sobre as ações afirmativas, que é um tema muito importante para o nosso país, né? Que tem vários problemas, é um país realmente que você tem diferenças sociais, diferenças geográficas, diferenças culturais muito fortes. E você precisa trabalhar com essas diferenças, né? As ações afirmativas são políticas públicas que tentam, de alguma forma, sanar o problema da exclusão social e buscar uma melhor relação entre essas diferenças do nosso país. Como o texto diz, as ações afirmativas ou o sistema de cotas, né, é certamente o assunto mais polêmico quando se trata do ingresso ao ensino superior no Brasil, que é um assunto que interessa a vocês, principalmente, né, que estão entrando agora, entrarão em breve na universidade, tenho certeza. Né? No começo do século, eram poucas as universidades públicas que reservavam vagas para os candidatos negros e ou de baixa renda. Destaque para a Universidade de Brasília, né, que foi a primeira a estabelecer essa ideia de ação afirmativa. Com o passar dos anos, mais e mais instituições públicas de ensino superior passaram a adotar a prática, até que praticamente todas passaram a usar. A medida que seria provisória está se tornando definitiva, já que as universidades perceberam a letargia dos governos federais, estaduais e municipais e melhoraram o ensino nas escolas públicas. Ora, a ação afirmativa ou cota, né, que é uma grande questão hoje, né, para vocês que estão fazendo Enem, para toda a questão do ensino superior do Brasil, é uma ação que não é preventiva. Ela tende a responder a um problema que já existe da exclusão social. Uma exclusão social que tem a ver com a economia e com a questão racial. A questão racial é a questão principalmente do negro, né? A gente vai ver, por exemplo, do indígena também. A cota racial também é para índios, né? Mas a questão do negro, ela é mais, não diria mais importante, mas ela é mais visível. Porque a gente tem a história nos dando aí informação constante de que nós fomos escravocratas. De que nós fomos, em algum momento da nossa curta história, né, excludentes de maneira bem forte. Né? Nós tínhamos um país onde a escravidão era a regra. A escravidão de que população? De que parte da população? Dos negros. Ora, essa população ficou marginalizada através dos séculos, através dos tempos, da sociedade brasileira. Quando aconteceu a abolição da escravidão no Brasil, em nenhum momento existe uma política pública para incluir o negro na sociedade. Né? O negro ele teve que simplesmente, de um dia para o outro, se virar. Foi isso que aconteceu. Então, tradicionalmente, a população negra ela ficou marginalizada. Né? Até hoje, a gente pode perceber que há, sim, uma população de baixa renda, onde a maioria é de origem afrodescendente. Então, a política pública da cota racial para negros é uma tentativa de consertar um erro do passado e de consertar um problema que é ainda mais complicado, que é o problema da educação no Brasil. A educação no Brasil, básica, ela, infelizmente, não é de qualidade. Né? Em alguns lugares, a gente vai dizer, mas tem escola pública e tal. Tem, sim, mas são casos e são fatos isolados. De maneira geral, a escola pública, ela não tem a qualidade que ela deveria ter. Ela não forma com qualidade, infelizmente. Como o Brasil demora a fazer essa modificação que é necessária no ensino básico, a universidade brasileira, as universidades brasileiras, que têm autonomia, sim, que podem decidir, seus vestibulares, que podem decidir, né? Hoje nem tanto, porque muitas adotaram o Enem, que é uma política pública justamente do governo federal para permitir o acesso à universidade. Ela
elas decidiram, aos poucos, isso foi um processo que eu pude acompanhar um pouco mais de perto, né, no Rio de Janeiro. Então, a partir de 2002, 2013, a gente vai ver uma abertura para essa ideia de cotas e vai ver uma abertura, assim, das vagas para cotistas. Então, toda essa política é uma tentativa de sanar o problema da educação básica, que não estava formando justamente, né, com a devida qualidade. Então, você tem que fazer uma diferenciação. E eles começaram a pensar o seguinte: como é que a gente vai fazer isso? E hoje você tem a cota para o estudante da escola pública, que é uma tentativa de fazer com que esse cara, que, tudo bem, ele não tem o ensino adequado, mas vamos fazer com que ele vá para a universidade. Na universidade a gente vai adequá-lo ao padrão da universidade, né, através de curso, através de outras políticas. E a questão racial, que é a questão do negro, né? Uma outra questão do deficiente físico, a gente vai ver dos concursos públicos e tudo mais, né? No vestibular, você vai ver uma tendência também a uma reserva de vagas para pessoas com deficiência física. A questão da cota ela é muito polêmica, porque é justamente é colocar o dedo na ferida, né? É você perceber que algo está errado. Na questão do negro, algo historicamente esteve errado. Mas na questão da educação pública, eu acho que é mais complicado, porque na verdade o problema é atual, né? E a questão é, será que a gente está fazendo alguma coisa para modificar essa escola pública, para fazer com que essa escola pública seja de qualidade e para que essa cota no futuro não exista mais? Então essa é uma crítica possível a essa cota. Porque na verdade, a cota para a escola pública é uma afirmação do governo de que ele está sendo irresponsável, de que ele não é eficiente naquilo que ele se propõe. Ele não dá uma escola de qualidade. Eu preciso dar um tratamento diferenciado para aqueles que estudam em escola pública. Porque eles não teriam a mesma possibilidade de acesso, uma vez que o ensino deles é inferior. É isso que a maior parte das críticas, elas vêm justamente a partir dessa perspectiva, né? Então, a cota afirmativa, ela é uma resposta a problemas do governo. Elas partem do governo como resposta para problemas que, muitas vezes, o próprio governo cria e mantém, né? Essa é uma crítica possível. Entretanto, ela é uma necessidade social. É uma necessidade social para que a gente tente um pouquinho mais permitir que outros, de outros setores, de outras partes da sociedade, que todos tenham acesso justamente à possibilidade de ascensão social através da escola. Porque no Brasil, ensino superior é sim ascensão social. É a possibilidade de um trabalho melhor, é a possibilidade de uma vida melhor, né? De uma vida mais estável, economicamente e mesmo socialmente. Bem, eu vou abrir para perguntas de vocês. Agora a gente vai dar uma olhadinha nas perguntas e eu vou continuar já com esse texto das cotas, para a gente continuar essa discussão das cotas e falar um pouquinho também sobre a questão do movimento gay no Brasil, que causou uma modificação também em políticas públicas no nosso país. Vamos lá? Já tem a primeira pergunta? Bem, a primeira pergunta... A pessoa não colocou o nome. Coloquem o nome, hein? Diz assim: professora, você realmente acha justo corrigir um erro do passado em uma geração atual que não tem diretamente nenhuma relação com tal erro cometido? E você acha que as cotas podem solucionar algum problema? Olha, a questão aqui não é o que eu acho justo. Estou aqui para passar conhecimento para vocês, né? O que eu acho como professora, eu, enquanto Thalita, o que eu acho é uma questão minha, né? É importante a gente discutir a questão e você ter a sua visão, mas de maneira crítica. Num primeiro momento, a gente pode pensar o seguinte: elas são, sim, para consertar erros do passado e erros do presente, como eu falei para vocês. As ações afirmativas servem para consertar erros, tá? Erros da nossa sociedade, nossos, tá? Na questão racial, um erro de um passado escravocrata. Na questão, por exemplo, de uma política para a escola pública, é um problema atual que não está sendo resolvido, né? Talvez não exista aí um movimento social forte bastante para reformar a escola pública,
que está falindo na sociedade. Então, acho que a gente pode pensar a cota de maneira crítica e ter uma visão. O que eu gostaria é que vocês tivessem uma visão crítica sobre isso, né? Justamente essa habilidade, ela visa trabalhar a capacidade crítica sua, enquanto educando, enquanto aluno, de um movimento social, de uma mudança social, de uma perspectiva social na qual você está inserido. E aí, o que você acha? Cabe você também pensar de maneira crítica sobre isso. O argumento das cotas eu já coloquei para você. O argumento é o seguinte: há uma necessidade de reestabelecer um equilíbrio na sociedade. A sociedade, ela é injusta, ela causa exclusão social. Como que a gente pode fazer para causar inclusão social? Porque é isso que a política pública afirmativa quer, incluir aquelas pessoas que estavam excluídas, né? Qual seria a melhor maneira de incluir? De acordo com o governo, através da reserva de vagas em concursos públicos, nas universidades, no acesso à educação superior. Ou seja, no acesso a uma mudança social. Porque o nosso país atrela mudança social a um diploma, sim, né? Esse é o principal argumento. As críticas, como eu já disse, podem se valer justamente disso. Será que um erro do passado precisa ser, né, ele precisa ser respondido agora? Ou a gente deveria esquecer? Ou tapar o sol com a peneira? Dizer que não há excluídos. Isso é um fato. Então nós temos que pensar a partir disso. Como que será que a política pública é a melhor maneira de incluir socialmente essas pessoas? Será que eu devo falar para os excluídos: olha, aguenta aí mais 3 gerações, 4 gerações, tá? Porque eu vou modificar a escola, tá? Daqui a 100 anos a escola pública vai ser de qualidade? Esse é um ponto a se pensar. Vamos para outra questão, então. Autor da pergunta não colocou o nome novamente. Coloquem o nome. Quero conhecer vocês. Belo Horizonte, Escola Satélite. Qual seria o exemplo de mudança lenta e mudança rápida social? Bem, mudança lenta seria justamente aquelas revoluções que foram as grandes revoluções, né? Eu teria como mudança lenta a mudança agrícola, a mudança da Revolução Industrial, que mudaram essencialmente a forma de viver, a nossa forma de vida, tá? Mas são mudanças que quando a gente está nelas, a gente não percebe. Nesse momento a gente está numa revolução que é a revolução digital. A gente vive com os computadores. Na verdade, vocês estão tendo essa aula, né? Uma teleaula via televisão, né? Usando as mídias, vocês fazem questão via internet. Mas a gente nem para pensar o quanto a nossa vida se modificou, como que a nossa forma de viver se modificou socialmente através dessas mídias. Talvez seja uma coisa que a gente só vai perceber realmente daqui a algum tempo. Mas enquanto a gente está vivendo, a gente não percebe. É uma mudança que ela acontece de maneira lenta. É uma mudança total, é uma revolução, é uma nova maneira de viver que o homem está construindo, mas que ele só percebe depois que ele já está bem inserido nessa nova forma de viver. A mudança rápida são mudanças bruscas na sociedade. São golpes de Estado, são revoluções, são políticas públicas, são novas legislações, né? É o golpe de 64, é a Revolução de 30, tá? São movimentos, por exemplo, a legitimidade do casamento gay no Brasil, né? São coisas que a gente vai ter uma mudança que você consegue identificar dentro do tempo como uma mudança brusca, né? Essa é uma mudança rápida. Outra questão. Como acontecem as mudanças sociais para Marx? Bem, para Marx, as mudanças sociais, todas acontecem devido às classes sociais. Esse é um fato, né? Na verdade, tudo é uma questão econômica para o Marx e que envolve classe social. Para ele, a gente só pode observar a sociedade através da esfera do econômico, né? E esse jogo das classes sociais é um jogo de poder, que estabelece um dominador e um dominado. Então, as revoluções acontecem a partir do dominado, que vai tentar o quê? Se libertar do dominador. Esse dominado, normalmente, ele é maioria em número. Então, para o Marx, toda revolução, toda mudança vai nascer da maioria, não da minoria. A minoria é que detém o poder. A maioria
quer lutar contra esse poder estabelecido, quer estabelecer seu próprio poder. Ora, toda mudança social para o Marx tem que ser violenta, porque essa minoria que tem poder não vai querer ceder o poder para a maioria. Então, ela só vai ceder a partir do quê? De um ato violento, do uso de força. O que também pode ser criticado. Bem, vamos voltar aqui para o texto. Daqui a pouco eu abro para mais questões. E falar um pouquinho mais sobre essa questão polêmica das cotas. Bem, as universidades têm autonomia para definir o funcionamento do sistema de cotas. Por isso, existem diversos modelos espalhados pelo país. A prática mais comum é reservar parte das vagas para estudantes que cursaram ensino médio em escolas públicas. Algumas instituições chegam a separar até 70% para esse perfil do candidato. Também muito frequente a reserva de vagas para afrodescendentes, índios, deficientes e membros de comunidades quilombolas. O sistema de cotas raciais causa polêmica pela subjetividade no momento da entrevista do candidato. Ou seja, quais são os critérios para definir se o vestibulando é negro, moreno ou simplesmente é índio ou apenas descendente distante? Negros que sempre estudaram em escolas particulares devem ter direito às cotas? Bem, essa parte é justamente a parte da polêmica, né? É a parte onde a gente tenta definir um pouco melhor essas cotas. Um dos críticos, assim, os maiores críticos das cotas, questiona justamente isso, né? Como que a gente define raça num país onde você tem a ampla mistura de raças? Como dizer, por exemplo, que eu não sou negra, eu que tenho um avô negro, né? Como dizer, isso me lembra sempre um caso que eu observei no meu processo, no período de universidade. Eu tinha uma colega loura e toda a família era negra, né? E ela dizia o seguinte, que ela não se via como loura, né? Toda a cultura, para ela tudo era uma questão negra. E ela se considerava negra. E aí? Eu posso dizer que essa pessoa cujos valores, né, cuja noção, não os valores, porque os valores são sociais, mas todo o ideário, né, ela cresceu dentro daquele meio. Ela cresceu dentro de uma família negra, né? Ela se considera negra, né? Ela tem sangue negro. Por que ela não é negra, né? Como definir raça? Raça é um conceito que a gente considera já ultrapassado, é complicado, né? E outra coisa, essa questão de se autodeclarar, né? Isso é uma polêmica, na verdade, no Brasil. E é uma polêmica em relação às cotas, né? A polêmica, por exemplo, das escolas particulares, né? Então, eu devo aceitar um negro que estuda em escola particular? Né? Eu devo aceitar? Isso seria um contrassenso, porque justamente seria para aqueles que estão excluídos socialmente. Então, se ele está dentro da escola particular, ele não está, assim, excluído. Ele está incluído dentro da possibilidade de fazer um vestibular e concorrer com outra pessoa da escola particular. Então, é claro, gente, que essas políticas públicas, primeiro que elas vão se aperfeiçoando com o tempo, né? Num primeiro momento, elas são ensaios para resolução de problemas. E elas vão se adequando, né? Vão se adequando, sim, infelizmente, diante dos problemas novos que se apresentam a ela, né? Muitas vezes problemas conceituais. O grande problema da cota é um problema conceitual. É o problema justamente de entender conceitualmente o que é a raça, entender justamente a perspectiva econômica, a possibilidade de mudança econômica, entre outras coisas. Então, a cota ela é questionável e ela também é passível de defesa. Cabe a nós o entendimento do que é a política pública afirmativa, o entendimento disto e fazer a nossa própria. Continuando o texto. As cotas nas universidades públicas nem sempre significam reserva de vagas. Há também o sistema de bônus na pontuação do vestibular para candidatos de baixa renda, de escolas públicas ou de determinadas raças. Esta prática ficou em evidência no início de 2012, quando a Universidade Federal Fluminense deu bônus de 20% para candidatos que estudaram na rede pública de ensino. O resultado foi que todos os candidatos que passaram medicina pelo sistema de seleção unificada eram de colégio público. Depois do fato, a UF se comprometeu a avaliar a percentagem do bônus. Bem, outro tema polêmico, né, de uma política pública e, na verdade, de uma modificação, não uma modificação na nossa Constituição, não foi isso, mas que possibilitou uma modificação, né,
na prática social, foi o reconhecimento pelo Supremo Tribunal da união homoafetiva. Essa união, esse reconhecimento é mais uma prova de que o movimento social, ele possibilita uma modificação real, uma mudança real na sociedade, né? O movimento gay já trabalhava com essa questão há muito tempo no Brasil e conseguiu, né, levar até o Supremo Tribunal a questão e fazer com que ela fosse julgada. E o Supremo reconheceu de que era legítima a união homoafetiva. Não é o casamento entre gays, mas a união estável, né? Então é um primeiro passo para um reconhecimento de um possível casamento. Não casamento religioso, gente, tá? Mas o casamento civil. Lembrando a vocês que a sociedade, ela se diz laica. Se ela é laica, ela é separada de qualquer religião. Os direitos civis são direitos civis para todos. Esse é o grande argumento, tá, da comunidade gay. O casamento civil é um direito para o cidadão, tá? Então eles lutam pelo casamento civil, não pelo casamento religioso. A religião não tem... A gente não interfere na religião e nem a religião deveria interferir na sociedade civil, no nosso contrato social, na nossa estrutura social, uma vez que formamos uma sociedade laica. Voltando aqui ao texto, a gente vai entender um pouquinho melhor essa questão. Por unanimidade, pelo placar 10 votos a 0, os ministros do Supremo Tribunal Federal reconheceram a união estável para casais do mesmo sexo. A partir de agora, companheiros em relação homoafetiva duradoura e pública terão os mesmos direitos e deveres das famílias formadas por homens e mulheres. O julgamento que reconheceu a união homoafetiva durou mais de 11 horas. Foi iniciado nesta quarta-feira e encerrado na noite desta quinta-feira. Além de representantes do Estado do Rio de Janeiro e do Ministério Público, que ingressaram com ações pelo reconhecimento dos casais no Supremo Tribunal Federal, diversos representantes de entidades que lutam pelos direitos dos homossexuais participaram do julgamento. Os efeitos da decisão, no entanto, não são totalmente conhecidos, pois alguns não estavam formulados nas ações do Governo do Rio de Janeiro e da Procuradoria-Geral da República, que foram analisados pelo Supremo Tribunal no julgamento de hoje. As ações pediam que a união estável homossexual fosse reconhecida juridicamente e que os casais homossexuais pudessem ser considerados como entidade familiar. Ora, o que isso significa, né? O que eles estavam buscando? Eles estavam buscando o reconhecimento daquela união estável, né? A união de dois cidadãos. A partir do momento que o Supremo Tribunal, que é a instância maior, jurídica, do nosso país, diz que é sim válida, na prática jurídica passa a valer a ideia de que um casal em união estável homossexual tem os mesmos direitos que um casal em união estável heterossexual, pois constituem células familiares, tá? Então isso, na prática, possibilitou para casais homossexuais coisas como, por exemplo, divisão de herança, né? Coisas como direitos que você tem quando você está com alguém, né? E que, por exemplo, participação num plano de saúde da empresa, que só aceita um casal, né? Isso era uma questão problemática para a gente. A empresa tem um plano de saúde e diz que aceita o seu companheiro, né? Aceita o casal. E o casal, muitas vezes, era o casal heterossexual. Quando o gay chegava com um companheiro ou com a companheira dele, ele era discriminado porque considerava-se que aquilo ali não era uma célula familiar. Não constituía família, não constituía casal. Então, com o reconhecimento da união homoafetiva, esse tipo de problema passa, né, a ser menos problemático, né? Na prática, nem sempre é o que acontece. Às vezes, infelizmente, tem que chegar até a justiça para fazer valer a decisão do Supremo. Mas passou-se a se respeitar muito mais esse direito do cidadão, homossexual ou não, né? Então, essa é a ideia da união homoafetiva, tá? Não é um casamento ainda. Voltando ao texto. Com o resultado, os casais homossexuais passam a ter direitos, como herança, inscrição do parceiro na Previdência Social em plano de saúde, que foi o caso que eu citei para vocês, empenhorabilidade da residência do casal, pensão alimentícia, divisão de bens em caso de separação e autorização de cirurgia de risco. Isso antes ficava, por exemplo, para as famílias, né? As famílias acabavam decidindo
por exemplo, uma herança, ou decidindo numa cirurgia, ou decidindo na vida pessoal, que às vezes estava já acordada com o parceiro. Então, são questões práticas que foram levantadas através da bandeira gay, através do movimento gay, e que fizeram, num primeiro momento, com que políticas públicas surgissem, e num segundo momento, que é esse que a gente vive atualmente, né, com que decisões judiciárias abrissem precedentes para que outras fossem votadas da mesma forma, ou seja, para que o reconhecimento generalizado acontecesse. Tá? Não aconteceu uma mudança na legislação. O que aconteceu foi a abertura de um precedente jurídico. Isso possibilita que outras pessoas façam valer os seus direitos da mesma forma que nesse julgamento, né? O Supremo Tribunal Federal, então, ele vai servir de orientação para todos os outros julgamentos. Isso é muito importante para a vida prática, para a vida cotidiana das pessoas, que vão várias vezes até os tribunais pedir para que seu direito como cidadão seja validado, né? Não é só ter direito, é necessário fazer valer o seu direito, é necessário usar esse direito. E nem sempre a sociedade permite que você use. Então, às vezes, a gente tem que ir até uma outra instância, né, e até um tribunal fazer valer um direito que já existe. Então, não foi necessária uma mudança na legislação, porque a legislação já considera todos como iguais perante a lei. E a igualdade perante a lei, ela é extremamente importante. Na verdade, só existe igualdade, já dizia Rousseau, perante a lei. Se a lei ela não nos dá a igualdade plena, então não há igualdade, né? Se ela não engloba todos, não há igualdade, há exclusão. E uma sociedade justa, como a gente bem sabe, não é excludente. Voltando ao texto, né? Acabou o texto. A gente sabe muito bem que toda essa questão das cotas, das ações afirmativas, são questões, na verdade, que nasceram de uma vontade social. Vamos voltar lá para aquela ideia do Weber, né? São, na verdade, mudanças de perspectivas sociais, de práticas sociais, de valores sociais, que permitiram que a gente vislumbrasse uma outra sociedade. E essa ideia de uma outra sociedade faz com que a gente passe a pressionar o governo, a instituição Estado, para que ele possa modificar a sua estrutura, né? Através dos movimentos sociais, a gente consegue pressionar, então, a estrutura de poder e fazer com que ela abra brechas, no caso que a gente viu do homossexual, né? Do gay. Na verdade, não foi uma mudança de legislação, foi uma brecha que foi aberta, né? Foi uma possibilidade de fazer valer o que já existe na legislação. E fazer valer direitos, ora, que já existem nesse caso, ou criar novos direitos, como é o caso, por exemplo, da década de 30, das leis trabalhistas, e permitir com que as mudanças sociais aconteçam. Essas mudanças sociais, né, elas acontecem, às vezes, lentamente, às vezes de maneira mais rápida, mas cabe a nós, enquanto cidadãos, buscarmos, todos juntos, as mudanças sociais. De mostrar que estamos pressionando. É o momento justamente de manifestação de mudanças sociais. É aquele momento onde você consegue, onde você trabalha a noção de diferenciação, de busca por uma outra sociedade. A eleição, ela demonstra, de maneira bem clara, uma insatisfação ou uma satisfação social. E as mudanças, elas só acontecem, né, através, justamente, da clareza da manifestação das ideias de uma sociedade. Então, a eleição é um meio político para que a gente construa mudanças sociais. Para que é o momento também da gente analisar políticas públicas. É o momento que o teu candidato chega, o momento que aquela pessoa que vai representar você na esfera maior da política, né, dentro do jogo político da cidade, ele vai dizer para você o que ele quer fazer, o que ele se propõe a fazer, né? Então, é um momento de análise também de futuras políticas públicas. Ora, é um momento que você olha, por exemplo, um projeto de governo e diz se aquele projeto
Ele inclui ou ele exclui? Se ele privilegia um setor da sociedade pequenininho, se ele privilegia muito mais gente, né? Se ele privilegia toda a sociedade. Então, a eleição nos dá a possibilidade de analisar socialmente, de analisar verdadeiramente as políticas públicas que serão ainda implementadas e também as políticas públicas já existentes, já que tem muito candidato à reeleição. Então, a eleição é um momento que a gente pode criar uma mudança social. Por isso que ela é tão importante socialmente. Por isso que o voto, ele é tão importante numa democracia. Porque ele é a nossa parte de poder social. É a nossa parte justamente de coerção social, de pressão social. É um momento onde uma população pode pressionar um governante. Já começar pressionando o governante, um futuro governante, né? E dizer não a uma tendência e sim para outra. E dizer que ela está mudando a sua perspectiva, a sua mentalidade, que ela quer uma política inovadora ou não, que ela quer uma política conservadora. Então é um momento que a gente consegue definitivamente fazer uma crítica real da sociedade. É o melhor momento para a crítica social. É a eleição. Bem, vou abrir novamente para perguntas. Por favor, façam perguntas, entrem no site, para a gente poder dialogar e discutir um pouquinho mais essas questões. Vamos lá. Vitor Pereira Teixeira. Prazer, Vitor. Colégio Ouro Preto. Bem, pergunta, né? Olá, gostaria de saber o significado de ligas camponesas. Movimentos camponeses, que você quer dizer? Sim, os movimentos camponeses são movimentos sociais, né? Movimentos sociais justamente que trabalham com as possibilidades que buscam, né, possibilidade afirmativa, né, possibilidade de se reafirmar na sociedade. São movimentos que buscam maior participação social. Aliás, o camponês que já é um excluído social, né, tradicional da nossa sociedade, apesar da nossa sociedade ser fundamentada principalmente numa economia rural, ainda, né, ainda nos nossos dias, né. Nós devemos muito à matéria-prima ainda, nós somos dependentes de matérias-primas. E principalmente os que vêm do campo, né? Nossa soja, conhecida no mundo todo. Ora, todo movimento camponês é uma tentativa de reafirmação do trabalhador camponês, né? É uma tentativa de fazer valer a sua cidadania, ou de buscar uma maior participação dentro da sociedade, tá? Lembrando a vocês que nem todo projeto rural, nem toda política pública rural é um projeto público de defesa ao camponês, ao trabalhador do campo. Muito menos do pequeno agricultor. Isso é um problema real do Brasil, né? Principalmente o Brasil, que tem uma bancada ruralista muito forte. Bancada ruralista essa que é formada por latifundiários, né? Lembrando a vocês, né? A política pública brasileira, ela é feita pelo Estado, mas o Estado ele é governado por pessoas, muitas vezes, oriundas de grupos sociais privilegiados, que vão também se privilegiar, né? Então, a gente vai ver várias vezes isso acontecer. Cabe a nós não permitir que isso aconteça. Uma das críticas constantes que acontece no nosso país é que essa bancada ruralista, por exemplo, ela se privilegia o tempo inteiro. Ela não permite, por exemplo, uma real reforma agrária no país. O que seria uma real reforma agrária? A possibilidade do pequeno agricultor, né, e de todos, de fazer, de plantar, de colher, de ter uma participação ativa nessa economia agrária, né? O que acontece não é bem assim, né? Agora que a gente está começando a observar um pouco mais e ter um olhar mais diferenciado para esse pequeno agricultor, para esse camponês, para esse trabalhador rural brasileiro. Uma outra pergunta? Toda mudança social é um progresso? Não. Nem toda mudança social é um progresso, né? Até porque a ideia de progresso significa o quê? A ideia de melhoria, né? Progredir é melhorar. Nem toda mudança social promove uma melhoria. Principalmente porque falar em mudança social significa falar em uma melhoria no bem-estar da sociedade como um todo. A mudança social vai levar ao bem-estar de um pequeno grupo, tá? E vai causar
mal-estar num grande grupo. Então, dizer que uma mudança social é um progresso é um erro conceitual, né? Por que um erro conceitual? Porque o conceito progresso nem sempre pode estar associado a uma mudança. Então, a gente tem que primeiro analisar a mudança social para dizer se ela é um progresso real ou não, né? Esse é um erro muito comum, tá? É um erro que, infelizmente, eu espero que vocês não cometam, de associar progresso à mudança. Nem toda mudança é para melhor. Existem mudanças que, infelizmente, são retrocessos, tá? Existem, por exemplo, países que perdem, onde a sociedade civil perde a sua liberdade. Uma mudança social que a gente pode considerar um retrocesso é quando é instituída uma ditadura dentro de uma democracia. Você vai perder a liberdade, você vai perder uma série de direitos conquistados. Aquela sociedade, ela vai ter o quê? Diminuição do bem-estar dela, da liberdade dela. Ora, isso é progresso? Isso não é um progresso, não é uma melhoria no bem-estar social. Outra pergunta? Qual a diferença da visão da mudança social para a teoria da modernização e a visão da ONU? Bem, a visão da ONU, primeira coisa, né, a mudança social que a ONU fala é uma mudança social que não é só econômica, né? É uma mudança social plena. Então, para ela, envolve a noção de valores, envolve a noção de trabalho, envolve a noção de cidadania. Então, para a ONU, por exemplo, trabalhou muito mais com a noção de mudança social em países subdesenvolvidos, feita pela CEPAL, do que pela teoria da modernização. A teoria da modernização defende que somente fazendo uma cópia dos países desenvolvidos, é que nós teríamos a possibilidade real de se adequar e de progredir socialmente, né? É uma visão etnocêntrica, como eu já falei com vocês. Essa visão não cabe mais. A ONU, já há bastante tempo, trabalha com uma outra visão, defende uma outra visão. A ONU diz que uma mudança social, ela necessariamente trabalha com aspectos desenvolvimentistas. O que significa isso? Do desenvolvimento social. E desenvolvimento social não é somente o desenvolvimento econômico de uma nação que deve ser copiada, né? É a busca justamente dentro daquela estrutura local, dentro daquele grupo cultural, de uma adequação, de uma melhoria interna, econômica, social, né, de construção da cidadania, entre outras coisas. Então, uma mudança social é uma mudança de toda a sociedade, não de uma parcela dela, né? Não é copiando, isso é uma crítica também feita atualmente, né? A gente não precisa copiar uma outra nação, a gente não precisa buscar dentro da legislação de outras nações ou dentro de políticas públicas internacionais a mudança. Isso é muito importante porque, por muito tempo, as políticas públicas brasileiras, elas eram fundamentadas em políticas públicas internacionais. Então, se pegavam um exemplo, né, algo que tinha dado certo na França e se trazia para o Brasil. E não dava certo. Ora, por que não dava certo? Porque não se respeitava as peculiaridades da população daquele local, do brasileiro. Não se respeitava, por exemplo, a identidade, muitas vezes, as particularidades culturais que a gente tem e que são completamente diferentes daquela população que está na França. Então, pegar uma política pública de um outro lugar e trazer e simplesmente copiar e achar que vai se melhorar, vai se progredir, aí a gente pode usar a palavra progresso, né? A gente pode justamente usar a palavra progresso porque é buscar a melhoria social. Não, nem sempre isso vai ser possível. Porque é uma série de fatores que devem ser levados em consideração, principalmente o fator cultural. Principalmente o fator que o Weber falava, que é o fator de que uma mudança social é uma mudança de mentalidade, mas é uma mudança dentro da cultura, é uma mudança da sociedade, daquela sociedade em particular, daquela cultura em particular. E aquela cultura, como toda cultura que existe, tem as suas particularidades de crença, tem as suas particularidades, né, de valores, de práticas sociais. Eu não mudo isso de um dia para o outro. Eu não posso mudar isso de um dia para o outro. Eu não posso simplesmente chegar e dizer, olha, faça dessa forma. Esse tipo de mudança não acontece de fato. Ou se ela acontece,
acontece por pouco tempo, ela não se constrói de maneira sólida numa sociedade. Ela não se efetiva enquanto mudança. Então, ela não é válida. Então, e essa é uma crítica que a gente pode fazer a esse tipo de prática, né? Pegar políticas públicas de um lugar e transferir para o outro não é a melhor maneira de fazer política pública. Então, toda vez que a gente olhar isso, deve-se olhar com uma certa desconfiança, né? Deve-se observar se essa proposta de política pública que está sendo importada, ela se adequa à realidade nossa, do nosso país, do nosso local, da nossa sociedade. Se ela não se adequa, na verdade, ela está sendo somente uma publicidade etnocêntrica, uma valorização de uma outra cultura em detrimento da nossa própria cultura, o que não é, de forma alguma, aceitável na nossa época, né? Onde a gente deve privilegiar as diferenças e não tentar homogeneizar. Então, essa é uma questão que a ONU trabalha bastante, né? Essa observação das políticas públicas como mudanças sociais plenas, mudanças sociais de valores, mudanças sociais que a mudança, para ser realmente social, ela tem que abarcar toda a sociedade, não só uma pequena parcela da sociedade. Senão não é uma mudança social, é uma mudança econômica, é uma reforma, né? É uma mudança, mas não é uma mudança social de fato, né? Essa questão, então, da política pública é uma questão importante e que era muito defendida antes da década de 60, né? Era aquela idealização que o brasileiro tinha do exterior, do que é de fora, né? Tudo que é de fora é melhor, então deve-se importar o exemplo, deve-se importar a prática, né? É uma tentativa de fazer com que o brasileiro se adapte e aceite, de certa forma, aceitasse naquela época, um discurso dominador, que os diversos sociólogos demonstraram depois, era um discurso sim planejado. Que discurso era esse? Você fica aí fazendo as mesmas coisas que você está fazendo, a gente continua nessa negociação onde eu vou sempre me dar melhor. Que países sempre se davam melhor? Aqueles países envolvidos, né? Que trocavam uma matéria-prima, né? A gente trocava a nossa matéria-prima, que tinha menor valor de mercado, por uma matéria industrializada. Então, essa balança comercial sempre foi desfavorável para os países subdesenvolvidos. Essa desigualdade social impossibilitou o quê? Mudanças reais na sociedade. Fez com que a gente não possibilitou mudanças efetivas por muito tempo, né? Foi tudo muito mais lento para a gente, até porque esse discurso da cópia, ele esteve presente por muito tempo na sociedade brasileira. A partir da década de 60 que a gente começa a ter as primeiras críticas a essa teoria da modernização. Ou seja, o próprio nome da teoria já é extremamente etnocêntrico, né? O moderno é o outro, não a gente, né? O moderno é o país desenvolvido, não o país subdesenvolvido, né? E é o moderno que deve ser buscado. Esse ideal que a gente tem, né, de que o moderno deve ser buscado, de que o moderno é melhor, é uma visão bem etnocêntrica e bem idealizada, né? De que aquilo, tudo que é feito, que é o novo, é melhor do que o que a gente já tem, né? E isso foi muito valorizado como discurso para que justamente a gente continuasse nessa situação. Essa é uma situação que já está se modificando. Eu acho que mais do que nunca a gente está vendo políticas públicas nascendo no Brasil para o Brasil, né? O país está inovando em buscar soluções, tá? A gente estava falando das cotas, alguém perguntou sobre as cotas, isso é uma questão interessante porque, na verdade, a ação afirmativa é uma política pública que foi copiada, né? Os americanos fizeram várias políticas afirmativas ligadas à questão racial e o Brasil observou e viu essa ação afirmativa como um meio de se fazer, justamente de se trazer uma inclusão social dos negros e de outros grupos. Como eu falei para vocês, ninguém pensou na peculiaridade da raça brasileira, né? Ao contrário dos americanos, nós somos muito mais mixigenados, nós temos muito mais mistura de raças do que aquele grupo social. Então, eu acho que faltou justamente um pouco mais de observação crítica da realidade brasileira para implementar uma política pública, para se copiar uma política pública de um outro país, né? E a gente viu que isso ainda é problemático, porque como definir raça num país como o nosso?
né, onde há tanta mistura racial. Como dizer que alguém é branco, negro, pardo, né? Isso é muito complicado. Então, isso demonstra pra gente que é um problema tentar fazer modificações sociais a partir de políticas públicas internacionais, sem se respeitar as peculiaridades nacionais, sem se observar, primeiro, as particularidades do nosso próprio grupo social. Deve-se fazer isso, né? Você deve, primeiro, observar a sua conjuntura para trazer os elementos de fora e modificar. Então, a mudança social, ela é melhor quando ela acontece de dentro para fora, né? Quando a gente busca a partir dos nossos próprios elementos, do nosso próprio conhecimento de sociedade, porque ninguém melhor do que nós que estamos inseridos na nossa sociedade para entendê-la, para criticá-la e para transformá-la. Então, cabe a nós, observando, criticando, buscar melhores políticas públicas, né? Quando se fala, por exemplo, na ligação com as ONGs, é justamente isso hoje que o governo consegue perceber melhor, que uma política pública atrelada a uma ONG que trabalha especificamente no local, eu vou dar um exemplo do Rio de Janeiro, né? Uma política pública feita na Rocinha, com uma ONG local que trabalha na Rocinha, né? Que está lá todo dia observando as particularidades, ela funciona muito melhor do que uma política pública governamental que desconhece o território, desconhece os costumes, desconhece os hábitos, né? De nada vale, né, eu criar uma biblioteca num local onde nunca foi estimulada a leitura. Então, a política pública de criar biblioteca, ela é incoerente. Se eu não consigo fazer uma política pública, por exemplo, de estímulo à leitura, né? É assim que funciona. Então, para a política pública ela ser real, para ela ser válida, ela precisa ser coerente com a sociedade que ela quer modificar, que ela quer causar a mudança social. E ela é melhor quando ela é oriunda, quando ela vem dessa sociedade. Quando ela vem justamente do movimento social que já sabe o que quer e o que precisa ser modificado. Tem muito mais força, né? Porque já compreende melhor o território, já compreende melhor a sociedade. Então, essa é uma questão que fica pra gente, né? A questão de políticas públicas válidas e aquelas políticas públicas que só servem realmente para fazer figuração no jornal de domingo, né? Você vai observar, vai olhar lá, o governo vai dizer, olha, estamos fazendo isso, isso e isso. Mas fazer, né, criar política pública não significa resolver um problema, tá? Não significa fazer mudança social, né? A mudança social, ela está atrelada a uma política pública, porque ela pode criar uma política pública, né? A mudança de mentalidade da sociedade pode criar uma política pública. A política pública pode mudar uma sociedade. Elas são atreladas. Mas para elas funcionarem de fato, elas precisam se reconhecer. Elas precisam, né, o Estado, de onde vem a política pública, precisa reconhecer a força da sociedade e buscar dentro dessa sociedade aquilo que ela deve fazer enquanto política pública. E a sociedade deve pressionar para que a política pública seja coerente com o que ela quer. Porque é a sociedade que tem o querer, não é o Estado. É a sociedade que forma a pressão social e que modifica a sociedade e que faz com que o Estado possa justamente interferir numa situação, tá? É assim que funciona. Ou melhor, é assim que deveria funcionar sempre, né? Bem, essa aula de hoje, então, foi para vocês tentarem não, para vocês entenderem. Vocês não têm mais tentativa, vocês já estão no conhecimento. A gente já passou da fase de tentativa de conhecimento para o conhecimento de fato, né? É interessante porque a aula de filosofia e sociologia mais coloca dúvida do que respostas, né? Mas não é bem isso, que duvidar faz parte do processo de aprendizado. Questionar faz parte do processo de aprendizado. Então, para que você possa entender melhor a sua sociedade, eu trouxe para vocês alguns elementos para vocês partirem a reflexão, para vocês compartilharem com os outros num debate, numa discussão, numa redação do Enem. Olha que legal, um momento bom para você, né, trabalhar essa aula. Para você poder, enfim, levantar
um questionamento crítico. O que é um questionamento crítico? Não é qualquer tipo de questionamento. Não é dizer, mas calma aí, eu não gosto de cota porque eu não sou privilegiado por ela. É você observar a cota e, a partir da realidade da cota, por exemplo, dizer você, de maneira reflexiva, ou seja, pensando e repensando a questão, se você considera ela boa, má, se você considera ela mais ou menos, se você acha que tem questões que devem ser resolvidas, que não tem. Tanto que eu coloquei para vocês possibilidades críticas de ambos os lados. Há defesas, há críticas para a cota, há defesas e críticas para todas as políticas públicas, né? A gente sempre vai conseguir vislumbrar um lado bom, um lado mau nas coisas, né? Nada é isento de valor, né? E nada também tende só a um lado. É claro que cabe a nós perceber se é mais maléfico ou mais benéfico socialmente. E isso a gente só consegue observar tendo uma visão crítica das coisas. E essa é a proposta justamente, né, da aula de filosofia e de sociologia, e essa é a proposta dessa habilidade. Fazer com que você, enquanto pessoa crítica inserida dentro da sua sociedade, pense todas as políticas públicas que estão sendo feitas hoje e que foram feitas no passado e que trouxeram transformações, né? Tendo em vista de que os nossos principais ganhos enquanto cidadãos foram através justamente de mudanças sociais bruscas, né? Eu já disse para vocês algumas e a gente pode ver outras, né? Dentro da sociedade, quando a gente consegue, né, por exemplo, ter uma decisão dessa do Supremo Tribunal, é uma decisão muito importante socialmente, uma decisão que inclui muitas e muitas pessoas que estavam excluídas da prática social. Bem, pensem nisso com carinho, tá? Observem com carinho os jornais, principalmente aquela parte que a gente ignora muitas vezes, que é de política, porque ela está muito ligada à aula de hoje, né? A política pública, ela está ali todo dia sendo mostrada para você nos jornais televisivos, nos jornais impressos, né? Procurem pesquisar um pouquinho melhor para isso, porque o vestibular está esperando de você, educando, uma análise crítica da realidade social. Que você tenha uma postura crítica e que você compreenda, por exemplo, alguns conceitos fundamentais, que agora você já sabe. Por exemplo, a noção de progresso, de mudança, de revolução, de reforma, de movimentos sociais, de políticas públicas. São conceitos chaves para você entender o cotidiano social em que você vive, que você precisa necessariamente, né, se relacionar, tendo em vista que você é um ser político, que você é um ser social e que a gente não consegue, por mais que queira, ficar livre da sociedade, né? Então, é a hora de você assumir a sociedade, não só enquanto cidadão, enquanto ser político, mas também como aluno, como educando, assumir a sua postura crítica. No momento de que você estiver lá, fazendo a tua redação, se o tema for voltado para isso, você já vai ter a segurança de saber que você aqui pode pensar um pouquinho melhor sobre essas questões. E, principalmente, você já tem a segurança de saber que você consegue, a partir da leitura de um texto, identificar conceitos chaves. Eu acho que, principalmente nesse Enem, né, que a gente tem observado no decorrer do Enem, é essa possibilidade de você se colocar de uma análise crítica. O Enem espera do aluno muito mais dele ser capaz de compreender conceitos chaves do que dele ter um entendimento decoreba das coisas. A gente já passou um pouco dessa fase decoreba do vestibular, né? O que seria aquele decoreba? Seria você pegar anotar tudinho, decorar, ir para lá e fazer a prova. Não funciona assim, principalmente nas ciências humanas. Alguma parte das ciências humanas você ainda consegue fazer isso. Alguma coisa em história, mas para você conseguir fazer realmente uma prova de história, você precisa entender o jogo histórico, né? As relações de poder na história, por exemplo. Para você conseguir fazer uma boa prova de filosofia no vestibular, você precisa entender o conceito. Para você conseguir fazer uma boa redação, você precisa ser crítico, né? E isso tudo você consegue a partir justamente dessa capacidade de se relacionar com o mundo, dessa capacidade reflexiva de se relacionar com o mundo, que é uma capacidade política também, tá? A política, como eu já falei para vocês, que é um acordo social. Nada mais é do que isso. A capacidade de observar o outro
de se relacionar com o outro e de buscar uma melhor convivência. Convivência essa que é sempre melhor, pacífica, né? Bem, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, tenham aprendido, principalmente que vocês tenham apreendido, né, os conceitos, as definições básicas para que vocês possam fazer uma ótima prova de vestibular e que você possa, né, utilizar esse conhecimento também naquilo que você se propõe dentro do vestibular, que você possa ligar esse saber com outros saberes e perceber, por exemplo, a diferenciação entre uma reforma e uma revolução na prova de história, para que você possa entender uma revolução mesmo na ciência, né? Mesmo em outros saberes. Afinal de contas, a filosofia e a sociologia estão aí para interligar os saberes, para fazer com que você consiga observar e melhor se observar também, né? Uma ótima aula para vocês terão mais uma aula hoje e uma ótima prova de Enem. Para desenvolver melhor essa habilidade, consulte a ficha de estudo número 112. Bom estudo e até a próxima aula!